Boa noite. Vamos sentar de forma tranquila, respirar lenta e profundamente, aquietando a nossa mente, o nosso coração, deixando para trás todas as agitações do dia de hoje, as preocupações, a correria, e se concentrando nesse momento presente, na respiração. Inspirando, eu inspiro a vida de Deus, expirando, eu sou a própria vida de Deus. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade de estarmos juntos hoje, para aprendermos, para nos autoconhecermos, para encontrar aqui um direcionamento, algo que possa acender dentro de nós mais um ponto de luz. Que possamos sair daqui com as ferramentas, com algumas ferramentas que vão nos proporcionar mais tranquilidade, mais confiança, fortalecer a nossa fé nesse encontro com a espiritualidade, nesse encontro com o nosso Pai. Pedimos licença à espiritualidade para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Okidoki. Tá na hora, né? Não é na hora do programa da Xuxa, mas é uma hora de alegria, porque é hora da gente escutar alguma coisa que vai nos alimentar espiritualmente. E hoje a gente tem uma pessoa muito querida, é um trabalhador, é um voluntário aqui da casa, que fez o seu estudo e vai dividir aquilo que passou pelo coração dele, e ele vai passar para a gente o sentimento em relação ao estudo que ele fez. Então, com vocês agora, é o nosso querido Fábio. Era Nara, vocês viram que era Nara? Mas aí foi... Pegadinha do mentor! Entendeu? No domingo eu também não pôde. Aí eu realmente não podia. Aí a pegadinha do mentor rolou pro Silvano. Aí hoje de manhã, ela tá com problema de voz. Eu falei, não, gente, tudo bem, eu me rendo, eu vou. Então E semana que vem quer ser você, a gente bota a foto sua. Entendi. Ela vai com uma máscara minha. Então tá bom. Ó, peraí, paciência. Paciência é a ciência da paz, certo? Então, paciência, por favor. Deixa eu me achar aqui. Ai, menino do Windows é dureza. Luciana, socorro. Tá aqui. É duro que eles ficam vendo o que eu fico fazendo. Passo vergonha. Não tá nada de nada, eles estão vendo. Foi? Aí, então põe. Aí. Devagar, isso aí. Aí. Obrigado. Então tá bom, já que vocês entenderam a pegadinha, né? Não é a Nara, né? Sou eu. Então hoje a gente vai falar. Tá funcionando? Não. Os espíritos no mundo corpóreo. É o livro dos espíritos, capítulo Ishi. É porque esse capítulo é Ishi mesmo, é um Ishi atrás de outro. Então vamos no capítulo Ishi. Os espíritos veem tudo que a gente faz? O que vocês acham? Sim.
Vai ser um ixi atrás de bicho aqui, viu? Veio ou não veio? Depende, né? Você é advogado? Não, só pra perguntar. Porque o advogado é assim, né? Você chega Depende com do grau da vibração do espírito ou não. Não. Nesse caso. Mas vem o que você acha? Sim, não, Eu acho que ou se depende? se você está num campo vibratório que o espírito está no mesmo campo vibratório que você, ele consegue interagir com você ali e ver. Quem estiver conversando, eu vou chamar para responder. Que nem aquela pessoa fazer comigo no final. Depois nós que somos fofoqueiros. Os E aí nossos vem fofoqueiros. tudo. Eles veem o que a gente faz? Sim. Eles veem o que a gente pensa? Sim. Eles veem até o que a gente quer esconder da gente mesmo. É um capítulo Ixi. Eu avisei que era capítulo Ixi. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Que eu não vi. Não, sem. Como é que é seu nome? Marina. Marina. Você? Luciana. Luciana, Marina. Bom, a partir de agora, capítulo Ixi, entendeu? Vocês não podem mais falar. A chance é agora. Eu sempre dou essa chance para a pessoa sair correndo. Beleza. Então, a partir de agora, nós vamos entrar no capítulo Ixi. Então, os espíritos, eles veem o que a gente faz, veem os nossos pensamentos, veem até os pensamentos mais escondidos. Coitado dos espíritos. Coitado dos espíritos. Mas aí eu tenho que concordar, em parte, com o meu amigo ali. Porque assim, eles não veem tudo. Eles veem o que interessa. Certo? Então, se você estiver fazendo alguma coisa escondida naquele cantinho, só você, tua mulher, teu marido já dormiram, você está fazendo uma coisinha lá, escondido, ele está lá vendo. Aquele pensamento que você fala assim, eu vou... Não vou fazer. Já foi. Ele já pegou. Certo? Capítulo Ixi, hein? E o que eles pensam da gente? Vamos? Hein? O que eles pensam da gente? Coitado desse irmão, tá cometendo o mesmo erro todo dia. De novo. Pra quem voltou. É isso. Uma parte pensa isso. E a outra parte? Pensa o quê? Que delícia. Que bom que ele Oi? Que bom, né? Que ele tá fazendo isso. Que bom, né? Tô curtindo, né? Faz mais, né? Ai, que tonto. Ai, que tonto. Aí tem também as horas que eles vêm trabalhar, porque vem que a gente está trabalhando também. Não, tem outra galera. É outra galera. Não, são dois tipos de galera. É uma galera que fica feliz com as nossas derrotas, se divertem com os nossos tropeços. E tem uma galera que lamenta e fala, vamos começar de novo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos pro centro, vamos isso aqui, pro seguro, vamos fazer. Tem a galera que fica na esquina esperando, né? Pra ir pra casa. Esse é da risada, da ironia. Aqui não tá bravo. Estamos no lugar certo. Agora tem... A gente falou um domingo, 2 domingos para trás, se não me engano, sobre o sono, né? E que é muito, muito importante. A gente pode usar o sono, o período que a gente dorme, como uma oportunidade da gente acertar muitas coisas, aprender muitas coisas. E muitos desses pensamentos que a gente tem durante o sono, eles voltam durante o dia. Mas como que a gente pode entender se é o nosso pensamento ou o pensamento desses irmãos que estão perto da gente? Como é que a gente pode
saber se é um pensamento nosso ou um pensamento que eles colocam. Chutem, por exemplo, dos nossos pensamentos, quantos pensamentos vocês acham que é nosso e quantos pensamentos que são intuídos pela espiritualidade? Mais nosso do que o deles? Tudo interconectado, né? A resposta é advogado. O que vocês acham? Eles interferem muito pouco, mais ou menos, depende do dia, se eles estão cansados, depende do dia que eles estão mais afim de interagir. O que vocês acham? Muito mais do que a gente consegue pensar e imaginar. Existe a interferência dos espíritos. Mas, como é que a gente pode perceber se um pensamento é nosso ou o pensamento vem dele? Seja um pensamento bom ou um pensamento ruim? Como é que a gente consegue discernir isso? Se for bom é nosso, se for ruim é deles. Se for bom, eu sei, ó. Se for bom e você ficou por aquilo. Se for ruim, e depois de uns minutinhos ali, você recebeu assim, pô, mas tá errado. Aí é eles. Nunca é você. Não, o ruim é a gente. O bom é eles. Aí não tem pensamento ruim deles, então. Não, é porque é o seguinte, eles estão te instruindo. Quem? Se for espírito bom. Não, tô falando de pensamento. Não tô, esquece Não, de se você pensou algo ruim, aí depois de um tempinho vem um negócio na sua Mas cabeça e pensou você como? não faça Como é que isso. pensou? Sei lá, eu falei assim, vou dar um tapa na cabeça do Isso. Silvano. Aí depois vem e fala assim, Não, mas vem aquele pensamento de impulso. aquela coisa assim, isso, o espírito mal pode estar me intuindo a dar um tapa na cabeça dele. Não é ele, é o espírito. Eu duvido você dar um tapa na cabeça dele. Mas por que eu iria fazer isso? Com certeza é um espírito. Fala. Ela não sabe o que é espírito. É a primeira vez que ela está aqui. Tá bom. Vou explicar para ela de uma maneira simples, mas não simplória. Tradução. Não, ela está traduzindo. A Luciana está ali, ó. Tô com ela. Vou falar devagarinho. Usa os termos bons, dá pra vir, Pode deixar. Pode deixar, não. E falar devagar em termos que tem no dicionário. Existem, nós... Então tá. Nós pertencemos aqui, a gente pertence a uma crença, que é o Espiritismo, que é uma religião espiritualista, onde nós temos a parte material, que é isso que a gente toca, e cremos na parte espiritual, que é um mundo espiritual. No Espiritismo, nós entendemos que essa parte aqui que a gente vive é uma passagem. E que a gente, então, nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Mas por que a gente está aqui, então, se é uma vida de passagem? Para a gente aprender. É justamente nesse contato com as dificuldades da matéria que a gente consegue melhorar, aperfeiçoar e progredir de uma maneira bem mais rápida. Então, o espírito somos nós. Quando estamos encarnados, somos alma. Nós continuamos espíritos, individualizados. Nunca morremos. Acho que foi. Certo? Será que ela... Tem dúvida? Tudo bem? Família? Tá bom. Então tá bom. Fizemos esse... A Luciana está dando risada, que eu fui bem assim para ela não perder nenhuma. Mas então vamos lá. A gente estava falando do tapa, né, no Silvano, né? Vamos voltar. O que fala o Livro dos Espíritos no capítulo Ishi, no capítulo 9? Ele diz que geralmente o pensamento que é de pronto é o nosso pensamento. Geralmente, aquele pronto.
Ah, mas então a gente deve seguir, porque todo mundo fala, não, tem que seguir o meu pensamento que veio, eu vou fazer. Se eu estou na dúvida, eu vou fazer meu primeiro pensamento lá atrás que eu tive. Não necessariamente. Os Espíritos mesmo falam que você só pode ir atrás do seu pensamento de impulso dependendo da sua evolução. Se você for uma pessoa, um espírito encarnado com más tendências um pouco mais, não necessariamente você vai ter de impulso dar um tapa na cabeça do sujeito. Não necessariamente é uma boa coisa. Então, o resto dos pensamentos, dito pelos espíritos, na grande maioria desses pensamentos que vêm, que se conflitam, que vêm na nossa mente, são pensamentos dos espíritos. Pensamento dos espíritos. É simples. Vou falar uma coisa aqui. Quando vocês estão fazendo alguma coisa, seja o que for, de repente vem um pensamento, vocês não têm isso? Vem um pensamento. Como se eu tivesse vindo aqui, ó. Opa, tá vindo aqui. Pensamento ruim, tá vindo. Nossa, tá chegando. Ué, se é um pensamento que eu estou entendendo que está fora de mim e que ele está vindo, é fácil de entender de onde está vindo. Agora, vem uma parte interessante do Livro dos Espíritos, que ele coloca assim, ó. Que imagem é essa aí? Vocês estão com receio de ser uma pegadinha? Que imagem é essa aí? É um sol. É um sol, não é? Um sol. Não, é bem simples assim. É um sol, certo? É ou não é? Sim ou não? Sim. Pode ser que seja. Depende, né? Talvez. E o que é essa imagem aí? Lua. Sol. Lua. Sol. Lua. Certo? A gente consegue distinguir isso? Consegue ou não consegue? Consegue. O sol traz o dia. Quando está de noite é a lua. A gente não consegue distinguir isso? Por que a gente consegue distinguir certas coisas, como esse exemplo, e a gente não consegue distinguir se o pensamento é nosso, se o pensamento é bom, se o pensamento... Como é que você está vindo de fora? Pois bem, é exatamente isso que os espíritos dizem para Kardec. Porque ele questiona exatamente isso. Ele fala que por que eu não consigo saber? Por que não é claro para mim? E eles dizem um exemplo parecido com esse, falando que se Deus não deu essa condição para a gente discernir o pensamento, se é nosso, se é de fora, é justamente pelo livre-arbítrio. Olha como é bacana isso. Conseguem captar? Ou seja, é pelo livre-arbítrio que eu vou escolher que lado eu vou seguir do pensamento. Oh. E aí? Capítulo lixo. Então, se eu não tenho esse discernimento de falar, o pensamento é meu, é de quem? Não importa. Na real, não importa. Não importa. O que vai importar é a nossa decisão, o que a gente vai fazer com aquele pensamento. Faz sentido? Total. E por que existem esses espíritos que nos induzem ao mal, ao fracasso? Por que vocês acham que existem? E a gente está pensando desde ele atrás. Por que eles existem? Por prazer. Oi? Prazer deles. Por prazer deles. Sim. É por ignorância. Porque eles se alimentam das coisas dos seus atos. Oi? Para se vingar, sei lá. Eu acho por energia. Sim, mas por que eles fazem? Eles ganham com isso alguma coisa? Você aprende. A gente aprende. Não, mas eles, por que eles fazem? Ele tem o prazer de fazer o mal. Mas por quê? Porque não tem conhecimento. Não, isso é muito... Além da afinidade, eles vão estar onde eles vão estar no mesmo ambiente deles. Então, se
se a frequência vibratória é essa, é porque nós estamos naquela frequência Sim, vibratória mas- e estão em casa. Sim, mas por que eles vão? Porque estão em casa. Não, por que eles nos procuram? Não pode ser dívida do passado? Também. Sintonia. O livro dos Espíritos de Espiritualidade diz para Kardec uma coisa bem simples, uma frase curta. Inveja. Inveja da felicidade que a gente possa ter fazendo algo. Simples assim. É tudo isso que vocês falaram, resumindo numa frase pequena, por inveja. E quantos espíritos encarnados a gente não vê da mesma maneira, hein, Silvio? Que não querem a nossa felicidade, não querem que as coisas deem certo por inveja. Ou vocês acham que depois que a gente morre, desencarna, a gente vira anjinho? Ou vocês acham que esses espíritos que a gente está falando, que nos provocam, que querem a nossa derrota, eles estavam onde antes? Encarnadinho, lá da gente aí. E desencarnaram. Passe um defumador bem passado pra cabeça. Então, tem uma cobra. O dia que você entra um defumador bem ali na ponta. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher colocando um defumador naqueles robôs de limpeza de aspirador. O bicho ia passando em todo canto e defumando a casa inteira. Achei ótimo. A Renata já falou que vai fazer. E resolve. Então ele. Não são só eles que são invejosos, não é só quando está desencarnado. Não. Desencarnado, Não, exato. Não, mas é isso que eu falei. Quantos que a gente não conhece de espíritos encarnados que são invejosos? Quando nós não conhecemos nos nossos momentos. Sim, sim. Aí esses pensamentos, Alexandre. Não, esse pensamento, Alexandre, eu vou deixar aí. Vai ficar. Eles que vão pensar. Tem pensamento, às vezes, de inveja que nós temos. Né? Oi, eu não escutei o começo. Desculpa. Às vezes a gente tem um momento que a gente tem inveja do próximo mesmo, por alguma conquista que a pessoa teve. Sim. Todo mundo já teve aqui. Quando criança, ou quando adolescente, ou Sim, já na fase adulta. Será que isso também não seria uma forma de uma indução, por um pensamento de. Não, é assim. Afinidade. A gente não. Eles só enxergam o que interessa. Você com esse pensamento despertou algo que aí eles podem ir lá e aumentar, potencializar. É aquela coisa. A grama, não basta a grama do vizinho ser mais verde, o churrasco dele também é mais cheiroso. Você vai potencializando a coisa. É ou não é? E a cerveja é bem gelada. Mas a cerveja a gente não vê, o churrasco eu cheiro bem. Então, na verdade, eles nos induzem pela nossa falha, porque eles nos enxergam e se interessam pela gente. Então, assim, se você, como esse exemplo que você deu, ele fica invejoso, ele vai lá e potencializa isso, porque ele enxerga em você algo semelhante. E ele quer cada vez mais que você não tire esse pensamento. Isso a gente está falando da inveja. A inveja deles é a parte da felicidade, que ele não quer que a gente conquiste. Não, eu vou largar o cigarro, eu vou parar a bebida. Não vai parar, não. Você entendeu? Não vai parar. Então é isso, essa é a força. E, de novo, não é assim. Eles enxergam como uma frequência, uma onda, a mesma vibração, eles não se enxergam e têm interesse na gente. Aí Kardec pergunta assim, mas eles têm. Então tá bom, se eles vêm para nos testar, para fazer, para acontecer, se Deus permite tudo, então eles têm essa missão? É a missão deles? Mas se Deus permite, se eles estão aí para fazer, para ajudar a gente a melhorar, ajuda a gente a ter bons pensamentos, então ele é uma ferramenta boa. É uma missão deles, não é não? É ou não é? Não. Por que não? Ninguém tem missão de fazer um mal. O auditório não pode soprar aqui na frente.
Exatamente isso. Nenhum espírito tem a missão de desejar o mal, de ser invejoso ou de querer o mal de qualquer outro encarnado ou desencarnado. Então, por mais que eles nos tragam bons frutos, assim, em termos de resistência, de perseverança, de fé, eles não têm essa missão. E eles vão ser cobrados disso. De novo, eu acho que a Alexandra fez um ponto que é bacana a gente voltar. Quando eu falo eles, é porque eu estou falando de espíritos que estão desencarnados. Tá? Seremos nós, não vou falar em breve, né? Vamos falar um Não, mas seremos nós. Seremos nós. Uhum. A gente pode escolher ter paciência no trânsito? Claro. Pode. A gente consegue toda vez? Não. Tem um exemplo que eu... Você vai ser tanto de motorista ruim, pelo amor de Deus, né? Aqui é impossível. Essa prova é terrível. Mas então você está Você sendo... dirigiu no New Jersey. Oi? Se aqui é impossível, New Jersey é... Mas é tudo teste. Eu vou dar um exemplo, olha. Vou dar um exemplo. Se vocês tomam uma fechada de um carro, o cara fez uma barbeirada, quase bateu no carro de vocês, chega até a ralar. Aí você vai, você quer brigar, você quer xingar, aí você consegue emparelhar, porque ele parou no farol. Aí quando você olha para falar aquele palavrão, você vê que é um amigo seu. E aí, o que você faz? Você fala do mesmo jeito, mas fala como? Gritando, sabe? Tá aí com outra pessoa. Xinga, mas assim, dando um cavalo de pau no pensamento e fala, ah, você, pô, que coisa foi assim, é ou não é? É ou não é? Ou eu sou só comigo que acontece Não isso? fica bravo comigo. Não, peraí, mas você dá uma. Não, mas você dá uma quebrada, ele te quebra. Te quebra. Você chega até a perdoar ele. É que aí o amigo vai ver o seu lado que você não quer mostrar, né? Vai ver que você é alguém que xinga, que não tem paciência. Pode ser. Mas enfim, a gente tem essa condição. No, I just want to say something really funny. My friend who says anytime she sees someone flip her off in traffic, she just goes, "I'm number one. I'm number one." Perfect. That's our joke now. Yeah. Very nice. Olha aqui, e aí? Discussão de casal? Pode ser de sócios? Não sei. A gente tem a opção de não fazer, de não discutir? Sim. Sim ou não? Sim. Mas a gente consegue toda vez? Não. Oi? Eles podem nos intuir eles podem nos intuir, nos provocando? Pode. Não que a gente não tenha essa provocação dentro de nós. De novo, é a história da grama do vizinho ser mais verde, e eles falam que além de ser verde, a grama ser mais verde, o churrasco é mais cheiroso. Então, a gente já pensa que a grama é mais verde. E eles falam, não é só verde não. O churrasco é mais cheiroso, a cerveja é mais gelada, o pessoal é mais legal, olha, a família dele é mais feliz. Certo? Outra coisa. Carros. Casa. Botei um celular só para... Sabe que aqui eu tomei cuidado de não colocar um carro caro, uma casa cara, um celular de último tipo. A intenção é o quê? Eles nos pegam também na nossa ambição, na nossa fraqueza material. Existem duas frases que são mais usadas. Só se vive uma vez e você merece. Então, não importa o valor do carro, não importa o valor da casa, não importa o valor do bem que a gente compra. Não vai caber no nosso bolso. O
mortgage vai ser maior do que a gente consegue pagar. O financiamento vai ser maior do que a gente consegue pagar. O bem que a gente comprou, a gente não consegue manter. A gente tem que se policiar também nisso. Porque tudo nos desequilibra. Tudo. Então, até mesmo numa conta boba, para ver se vai caber no orçamento, é importante, porque nessa hora que a gente está fazendo essa decisão, vão ter os nossos mentores, os espíritos de luz, e vão ter também espíritos que vão chegar e falar assim: você merece, larga de ser tonto. Imagina, aqui não dá para pagar. É isso, lá na frente a gente vê. Porque ele sabe que você vai passar nervoso, que você vai descontar na tua família, que você vai chegar em casa chutando o cachorro, que você vai... de bravo. É isso. Vocês estão entendendo até onde vai o negócio? Até estava pensando, viu, Simone, que a gente podia fazer um curso de educação financeira aos olhos do espiritismo. Isso é legal. Depois vocês mandam para esses temas. Porque tem muito disso, sabe? A gente, muitas vezes, testado também nessas coisinhas que a gente acha que não. A gente pode aproveitar e vender casa lá no nosso lar. Já estou com os terreninhos bons. Eu pensei que era no The Village que você ia oferecer. Mas se percebem, assim, eu quis colocar esse exemplo porque às vezes a gente fica imaginando coisas grandes, né? Tem uma passagem do Chico, tem uma passagem do Chico que ele estava andando e ele tropeçou. E aí quando ele tropeçou, ele ia, na hora apareceu o Emmanuel, que é o mentor, né, dele, e nós temos também os nossos mentores, compatíveis com a nossa evolução. Falou: agradeça a Deus. Ah, mas eu caí, estou machucado. Agradeça a Deus. Aí agradeceu, todo machucado, levantou, e aí ele perguntou o porquê que ele tinha falado isso para ele. Ele falou assim: olha para trás. Estava cheio de espírito assim, só esperando ele reclamar. Não estou nem falando que ele ia falar um palavrão, hein? Estavam esperando ele reclamar do tombo que ele teve. Só para vocês verem. E tem solução nisso? Não? Vamos acabar com um sorriso no rosto. Por favor. Vou deixar aqui, eu não sou desse, seu. Não sou desse, seu. Tem solução ou não tem? Ou nós estamos aqui largados a nossa própria força, a nossa própria resistência? Hein? Tem ou não tem? Tem. Não. Tem ou não tem? Tem. Orai e vigiai. O cara que falou isso muito tempo. Orai e vigiai. Era tudo isso que ele estava querendo dizer. Pois bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, a gente tem as preces. Eu sempre falo, quem já viu aqui a gente conversando aqui, eu sempre lembro disso. Tem gente que não sabe que no final do Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo só de oração. Para tudo que vocês podem imaginar. Para tudo. Aí eu fiz questão de colocar como está escrito lá. O prefácio, ele dá uma explicada para Kardec. Ó, aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos, a cuja voz ouviu. Deve, pois, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Agora eu vou dar 10 segundos para vocês pegarem o celular, quem quiser tirar foto da prece. Quem não tem o Evangelho, eu estou dando 10 segundos para a pessoa. Ó, acabou. Pegue o celular. Se não, compra aí. Porque às vezes eu vou botar a prece e estou avisando. Meu Deus. Eu vos agradeço por me haverdes permitido sair vitorioso da luta
que tive de sustentar contra o mal. Fazei que essa vitória me dê força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, recebei o meu agradecimento. Está cheio de anjo guardião aqui. Recebei o meu agradecimento pela assistência que me destes. Que a minha submissão aos vossos conselhos me faça merecer novamente a vossa proteção. Bacana, né? Então, assim, a gente é intuído o tempo todo. Acordado e dormindo. Acordado e dormindo. Quando a gente acorda, procurem fazer essa experiência, mas faz uns 10, 15 dias direto. Acorda, não pega o celular. Não pega nem o livro. Começa a acordar. Vai no banheiro, escova os dentes, começa a acordar. Vocês vão ver que as soluções daquilo que vocês estão buscando, caso ou separo, namoro ou não namoro, pego sócio ou não pego sócio, fico nos Estados Unidos ou volto para o Brasil, não importa, não importa. Vai vir claro na mente de vocês. Porque os nossos mentores estão com a gente o tempo todo. Cabe a gente dar o ouvido para o pensamento que a gente quer. E aí, o Evangelho nos dá essa ferramenta da oração, com o agradecimento, o reconhecimento. Porque quando a gente consegue se livrar de um perigo, fazer uma coisa certa, não tender com as nossas, do nosso lado mais fraco, vamos dizer assim, né? Jesus falava para Pedro: Pedro, não tem problema, você não falhou, você tem que reconhecer que a humanidade é fraca, somos fracos encarnados, somos fracos desencarnados também. Então a gente precisa se fortalecer. Quem está para nos fortalecer? Além de Deus, lógico, Jesus, nosso mestre, o nosso mentor, gente. O nosso anjo guardião. Não podemos ser arrogantes, egoístas, a ponto de achar que a gente consegue se livrar das coisas sozinho. Que não consegue. A gente tem ajuda o tempo todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. São sempre pensamentos ou pode ser também alguma sensação física? Não, pode ser sensação, pode ser intuição que você tem. Bem tudo. Muitas vezes assim. Sonido no ouvido, só um problema é pequeno, sendo os dois. Você falou até um negócio que tem uma passagem no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos uma coisa parecida com essa. Poxa, e quando vem aquela sensação ruim, que eu não sei do que é, um mal-estar, uma angústia, uma coisa que eu percebo que não é minha, que eu não sei de onde vem, a resposta dos espíritos. Encontros, muitas vezes, a maioria das vezes, encontros durante o sono. Esses irmãos, muitas vezes, eles nos esperam para nos pegar durante o sono. Então, por isso o preparo. Depois eu quero fazer uma Não, tudo bem. Então, por isso que a gente tem que se preparar na hora de dormir. Pedir a proteção do nosso mentor, chamar o nosso mentor para que ele nos leve para boas aulas, conversar com espíritos de luz, porque a gente é toda vez bombardeado por esses espíritos infelizes, vamos chamar assim, que nos provocam. Essas sensações assim do nada acontecem, mas, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa. Se não é para frente. Então, mas é exatamente isso, porque muitas vezes você já teve essa explicação, entendeu? E aí quando você puxa esse pensamento, você recobra esse sentimento que você teve no plano espiritual e te volta a isso, essa náusea, essa sensação que você fala, que é aquilo que você teve quando foi te explicado. Então, claro, você vai fazer uma coisa que você não está... Pô, não soou bem, não vai fazer, né? Porque já está bem claro. Né? Aí eles não estão indo em pensamento, eles já estão indo direto no físico. Né?
Só faltava te tampar a boca, segurar a tua mão. Fábio, sobre essa questão que estamos falando sobre a hora que a gente vai dormir, essa questão do sono, que a gente pode aproveitar para descansar o físico, né? E o espírito aproveitar um pouco melhor. Eu fico meio confusa e em dúvida sobre como pedir isso, como intuir isso para que o meu espírito faça coisas boas, porque eu não sei nem o que o meu espírito pode fazer no mundo espiritual, se ele pode estudar, se é muita petulância mesmo para estudar ou para trabalhar. Não, peraí, eu tenho que ficar lá só observando como a gente faz essa prece. Entendi. Né? A gente brinca que quando a gente finge que dorme para dormir, não é assim? Não vem aquela sensação do sono? O que é essa sensação do sono? É um trabalho cerebral diminuído, vamos falar assim. É uma desaceleração cerebral. Nesse momento, é o teu limite de você simplesmente se conecta com o teu anjo da guarda, com o teu anjo guardião, com o teu mentor, é o mesmo, não importa, e peça, com as suas palavras, exatamente isso que você falou. Eu gostaria, não sei se é muita petulância, mas eu gostaria de aprender, eu gostaria de conversar com espíritos superiores, me leve para conversar com eles. Me leve, olha, eu estou com uma dúvida aqui, estou com uma dificuldade aqui, eu não estou sabendo resolver isso, eu estou numa encruzilhada, por favor, me leve para conversar com espíritos que possam me ajudar. E ele vai te levar. Simples assim. Dentro do teu grau de entendimento, do teu merecimento. Você não se preocupa com isso. Eles se entendem. Existem assim de pedir algo, porque isso aqui. Não, mas todas as noites a gente aproveitar aquele momento para receber. Exato, porque o livro dos Espíritos nos diz que o sono ele serve para uma reconstrução física e moral. Então, é uma oportunidade que a gente tem. A gente praticamente morre todos os dias. E quando a gente acorda, a gente tem que agradecer porque a gente renasceu todos os dias. Então, é bem importante essa questão do sono. A gente não negligenciar esse momento, essas horas. E simplesmente ir aproveitar do lado bom. E eu escutei numa doutrina, no outro centro ainda a gente ia, uma palestrante, eu esqueci o nome dela, que ela falou que se a gente fizesse todos os dias, ao acordar, a primeira coisa, abrir os olhos, falar, agradecer por ser tão abençoada, tão amada e tão feliz, que a vida da gente ia mudar. E a minha mudou. Com certeza. Eu faço isso há 1 ano, eu não esqueço de agradecer assim que eu abro os olhos. Porque eu aprendi com ela. A gente renasce. Então, muitas pessoas acham, isso é piegas, isso aí é brega, isso aí é chato, sabe, acordar e agradecer que está de dia, que eu, poxa vida, que eu tenho vida, que eu tenho um papel em branco para escrever tudo de novo. Né? Que vão vir pensamentos positivos, que vão vir pensamentos negativos, mas que Deus me deu discernimento, pelo meu livre-arbítrio, de escolher o lado bom, as coisas corretas. Que é só assim que a gente vai evoluir. Outra coisa que pode ajudá-la também, você quer estudar, né? Dorme com palestra, ouvindo palestra, você já está estudando já ao ir ficando inconsciente, né? Vai dormindo só ouvindo coisa bacana, fazendo pensamento, pensar. Então, quando você já está lá, você já segue no Exatamente. trem. A gente tem alguns espíritos, dependendo do grau de evolução, que durante a vida encarnatória, eles realizam trabalhos no plano espiritual, que quando eles desencarnam, o trabalho está feito. Entendeu? Quer dizer, eles vão passando a vida inteira, todo dia, toda noite, né? Indo lá, realizando, trabalhando, executando, ajudando, aprendendo, que quando eles desencarnam, está feito, eles vão para o próximo, eles aproveitaram uma encarnação duplamente. É impressionante, a gente tem que aproveitar mesmo. Cineminha 2 minutos. Eu até já estou imaginando o que vai ser.
novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Peraí, tio. Bloquear a música. Como é que faz? Dá uma pausa na música. É, mas ele tá tudo embaixo aqui. Quem é que manda? Ah, vai ter que sair total. Vai traduzir isso que você está fazendo. Então, a gente clica ali em cima, você traduz para o inglês. Cadê? Ah, foi já? Voltou? Aham. Ah, não, voltou tudo. É, mas pode falar. Aí. Então vou voltar, hein? Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós temos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar por essa casa é sua. E a sua cabeça não está aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça está no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas estou cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você achou que os caras dependiam de você e deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala tua boca e me deixe em paz. Espera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Ei. Mulher. Ei, vai ganhar. Você sabe que eu iniciava o chapéu com ela? Toma! Chega, não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quero ouvir minha não voz. Quero. Você vai ouvir. Chega, Júlia. Para, Júlia. Tá bom. Desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Desculpa agora. Ah, ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, não dá mole pra ele não. Também tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chama as crianças pra ficar brigando desse jeito. Tá, dá um abraço. Não. Estraga prazer. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando ficar no telefone, essa casa parece maluco. Aonde você mais esse troço? Claro, o telefone fica cortado. Mas que inferno, lá vem você. Olha, vou tomar. Obrigado, pessoal. Fazer a vibração do X. Fechando nossos olhos físicos. Abrimos nossa visão interna e inspiramos lentamente, seguramos e expiramos. Mais uma vez inspiramos todas as bênçãos que já pairam nesse ambiente. Seguramos e deixamos ir embora todos os nossos medos, nossas inseguranças, nossas negatividades. E no meio de nossa tela mental vemos um foco de luz dourada, lindo, brilhante. E essa luz se expande, tomando conta de toda a nossa visão interna. Tudo é dourado, tudo é luz, tudo é paz. E aí nos encontramos e ao olharmos ao redor, vemos o templo do nosso coração pulsando. Entramos nesse templo
nos damos conta que não estamos sós, estamos cercados de amigos, encarnados e desencarnados, todos aqui presentes, porque viemos trazidos pelo poder e na presença do Pai. Olhamos para cima e vemos os mentores espirituais desse templo sagrado nos confortando, nos fortalecendo, nos amando e nos inspirando. E aí descansamos em paz, porque estamos em casa. E vibramos paz, paz, paz. E vibramos amor, amor, amor. Vibramos harmonia, confiança, tranquilidade, alegria, paz, paz, paz. Cercados estamos nesse momento pelos amigos espirituais que aqui se encontram, à nossa direita, à nossa esquerda, nos fortalecendo, nos preparando, nos instruindo, nos ensinando. E somos paz, paz, paz. Pedimos aos passistas que comecem o trabalho.